eu sou a Valentina, eu tenho 12 anos e eu estudo na Escola General Oswaldo Pinto da Veiga e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial no App 11 do Pergunta aí Podcast para falar sobre empreendedorismo na adolescência. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio Duarte, o pessoal me chama de Maninho. Eu sou diretor executivo do Sigma Park, Centro de Inovação Regional de Tubarão. Tenho algumas empresas também e estou na área de empreendedorismo, acho que desde que nasci. Sou mestre em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e vou bater um papo aqui hoje com a Valentina no Pergunta aí. Ok, Maninho, o que realmente é o empreendedorismo? Pergunta complexa para a gente começar, mas eu acho que empreender é ser curioso, é ser audacioso, é ser inconformado com as coisas, né? Empreender é sair do status que tu nasce para um status melhor de vida, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela profissional. Empreender é se movimentar, empreender é movimento. Tá, como que eu posso equilibrar a vida pessoal, os estudos e o empreendedorismo? Não pode, não tem essa de equilíbrio. Todo empreendedor é meio maluco, todo empreendedor dorme tarde e acorda cedo, todo empreendedor... Eu não vou fazer um papo de coach aqui, o papo é real, então assim, todo empreendedor é meio doido, ele acorda cedo, dorme tarde, ele come mal, ele faz pouco exercício, e é isso. Mas, sobre a tua pergunta específica, eu acho que empreender, ele faz parte de etapas da vida, e a primeira etapa para a gente empreender, com certeza, é ter uma boa base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela vem através da educação, sem dúvida. Tudo que eu tenho na vida hoje é com base na educação, é com base em tudo que eu busquei, em tudo que eu empreendi também estudando, né? Porque também ter uma formação também é empreender. Tu pode ser um aluno empreendedor. Muitas vezes o aluno ele chega na sala de aula, ele senta lá na cadeira e ele só faz o que o professor pede para ele fazer e ele vai para casa. Então ele é um aluno regular, né? E o empreendedor ele não é regular. O empreendedor ele é mais que o regular. O empreendedor ele é aquele um pouquinho a mais. Então também tu pode ser um aluno empreendedor, tu pode ser um jovem empreendedor que empreende na escola. Então se tu estuda 4 horas por dia de manhã ou de tarde, tu chega em casa e estuda mais, estuda um idioma, estuda outra coisa que não tem nada a ver com a escola, estuda literatura, vai estudar astrofísica, sei lá, qualquer loucura que tu tiver a fim de estudar. Mas é fazer aquele um pouco a mais. E isso vai fazer muita diferença na tua vida futura, nos próximos anos, com toda certeza. Tá, que desafios você chegou a enfrentar? Poxa, acho que todos possíveis. Eu venho de uma família bem simples, bem humilde mesmo. Eu sou de Imbituba, é uma cidade pequena, com uma questão histórica pouco voltada para o empreendedorismo, com toda certeza. Então, eu venho de uma família bem pequena, eu sou órfão de pai e mãe, então eu sempre tive que me virar desde pequeno, sempre sozinho, de certa forma. Então, no começo o desafio era um desafio de vontade, talvez, né? Um desafio de ter essa sede por crescer, por empreender. Eu nem sempre fui empreendedor. Eu acho que isso que as pessoas falam, que as pessoas nascem empreendedoras, é um pouco de exagero. Eu acho que pessoas têm um pouco mais de aptidão por empreendedorismo, outras menos. Mas tu pode certamente desenvolver o empreendedorismo dentro de ti com um pouco de constância e esforço. Então, no começo, o desafio era querer. Depois de querer, o desafio passa a ser ter como. Então, assim, empreender também passa pelo processo de tu ter como empreender, né? A internet hoje ela causa essa falsa sensação de que todo mundo pode ter tudo a qualquer momento, a qualquer horário, e isso não existe. As pessoas têm dificuldade, sejam elas financeiras, psicológicas, familiares, espirituais,
E as pessoas precisam entender as suas dificuldades, as suas limitações e ir vencendo elas pouco a pouco e passo a passo, né? Eh, então eu tive todas essas dificuldades. Depois as dificuldades foram financeiras, como qualquer jovem. Então fiz faculdade com bolsa, me formei com bolsa, depois fiz projeto de pesquisa na universidade para ter dinheiro, depois comecei estágio ganhando uma mixaria. E a vida foi indo e foi subindo de degrau a degrau. Eu acho que empreender é também constância, e propósito, que o tempo faz as coisas acontecerem se tu tiver constância e propósito. Ah, quais os erros mais comuns os adolescentes cometem ao tentar empreender? Eu acho que se apaixonar pela ideia é um erro muito comum. Então, a maioria, e não é só os adolescentes, as pessoas de forma geral, elas se apaixonam muito pelas suas ideias e não pelo processo de empreender. Então, elas acham que a ideia delas é a ideia revolucionária que vai mudar o mundo e elas se fecham naquela ideia e não conseguem desenvolver ou ampliar ou até, o que a gente chama no mundo de tecnologia, pivotar ou trocar o caminho da sua ideia. E isso é um erro muito grave. As pessoas tentam empreender sem se preparar. Então, elas acham que elas vão abrir um negócio. E aí, aqui, a gente focando no empreendedorismo de negócios, né? De criação de negócios. As pessoas criam seus negócios sem se preparar bem para isso. Então, elas vão lá, juntam dinheiro, ou pegam um dinheiro emprestado, ou pegam um empréstimo, qualquer coisa, e botam a cara e vão lá e empreendem. E assim, às vezes funciona. Então, os casos de sucesso, eles acabam ofuscando os milhares de casos de insucesso que tem para um dar certo. Então, empreender sem se preparar é muito perigoso para as pessoas. Depois de empreender, se iludir com a falsa impressão de que tu tem uma microempresa, uma pequena empresa, e aí tu virou milionário. Isso eu vejo isso muito acontecer. Então a pessoa começa a ganhar bem, a pessoa começa a ter um lucro da empresa dela, e aí ela já troca de carro, ela compra uma casa maior, ela quer viajar. E nem sempre uma empresa de pequeno porte suporta uma vida da pessoa física de tanta robustez, né? De tanta ostentação. Então isso é um erro muito comum. Já vi muitas empresas boas quebrarem pela falta de diferenciação entre uma empresa rica e uma pessoa rica, né? Então a gente tem um jargão no empreendedorismo que é empresa rica, pessoa pobre. Então tu tem que viver com o que a tua empresa te proporciona, mas pelo o tanto que o trabalho que tu faz nela te proporciona, né? Então, se a tua empresa, se ela fatura milhões, mas tu tá te pagando milhares, talvez seja mais barato contratar alguém para fazer o teu serviço e pagar menos, né? Do que tu gastar tudo que tu tem na tua pessoa física. Isso é um erro muito comum. Acho que, de forma geral, acho que esses são os três principais erros. E, de novo, né? Volto na ideia de se apaixonar pela ideia, se apaixonar pelo produto, pela empresa, e não conseguir ouvir as pessoas ao redor, não conseguir se adaptar ao mercado, não conseguir mudar o pensamento ou a direção da empresa, e acaba aí perdendo espaço no mercado, às vezes falindo, porque é cabeça dura. E quase todo empreendedor, por natureza, é cabeça dura. É normal. Mas ele tem que aprender a ser um pouco flexível quando necessário. Tá, teve uma hora ali que você falou de se preparar. Como eu posso me preparar? Eu acho que existem três principais, vou botar caixinhas. Três caixinhas que todo empreendedor ele deve ter e se preparar nelas, né? Primeiro é a caixinha do conhecimento. Isso é fundamental. Ter o conhecimento sobre a tua área de negócio e a tua expertise, né? Então, eu sou um dentista e tudo isso. Eu sou um médico, eu sou um jornalista. Qualquer área, tu tem que ter um conhecimento muito aprofundado sobre a tua área de atuação.
E cada vez mais com o tanto de informação que a gente tem, o conhecimento se torna cada vez mais raso. Então, pessoas que se preparam mais, que se aprofundam mais, se especializam mais em suas áreas de atuação, têm uma tendência a empreender com mais êxito. O segundo é se preparar psicologicamente para isso, não é? O, o teu corpo e a tua mente precisam estar preparados para os desafios do empreendedorismo que vão acontecer. Haverão noites que o sono não vai vir, haverão dias que a ansiedade vai vir, e tu tem que estar preparado psicologicamente para isso. Senão, o tranco, tu não aguenta o tranco, né? Então, para quem empreende e sabe o que é ter uma folha de pagamento para pagar, sabe o que é ter pessoas dependendo dela, né? Para sobreviverem, sabe o quanto isso pesa para uma pessoa, né? Então, hoje a gente tem 8 funcionários, mais as outras empresas. Então, existem pessoas que dependem de mim, da minha performance, porque senão talvez elas não tenham como sustentar suas próprias famílias. E isso é um peso psicológico bem grande, né? E outro é espiritualmente, para quem tem esse lado mais aflorado, mais se importa com isso, né? Eu acho que corpo, mente e alma precisam estar em sintonia para que tu tenha um bom desempenho, uma boa performance, né? Como um empreendedor. Se tu conseguir encaixar isso, aí sim, nesse ponto o equilíbrio é importante, né? O equilíbrio entre o teu psicológico, o teu espírito, o teu corpo estarem em harmonia para te poder desenvolver o máximo possível na vida lá fora, né? Então, enquanto as pessoas hoje, de forma geral, elas estão aí 80, 70, 50% do rendimento delas, porque muitas vezes uma dessas áreas não está em sintonia. Então, às vezes ele é muito motivado, mas tem pouco conhecimento. Às vezes ele tem muito conhecimento, mas não tem nada de motivação. Às vezes ele tem muito conhecimento, ele é motivado, mas espiritualmente ele tem crenças e lugares onde ele não consegue ir pelas suas limitações mentais mesmo. Então, assim, esse equilíbrio é fundamental para que o empreendedor possa chegar no 100% do desempenho dele. É fácil? Não, é bem complexo chegar nisso, né? Então, nem todo dia tu acorda bem, nem todo dia tu dorme bem, mas constância e propósito, né? Se tu tiver isso, constância, propósito e coerência, o tempo vai fazer tu chegar. Então, a gente vive num mundo muito do agora, muito do pragmatismo, muito do eu preciso fazer isso para amanhã, eu preciso ter uma empresa multimilionária, ser o novo Elon Musk amanhã. E isso está fazendo as pessoas criarem muitos problemas de ansiedade, de falta de lucidez. Então, dê tempo ao tempo, se prepare e continue na jornada, que todos que continuam na jornada chegam lá, eu tenho certeza absoluta. Tá. Qual conselho você dá para quem começou a empreender, só que tá pensando em desistir? Analise, nem sempre desistir é uma coisa ruim. As pessoas precisam entender isso. Desistir, às vezes, pode ser uma decisão estratégica. Então, mas faça uma análise ampla antes de desistir. Analise bem a floresta e não só a árvore. Então, analise o seu redor, analise o contexto, analise as opções, analise tudo isso antes da tomada de decisão. Não desista por um problema específico. Não diz, hoje não deu certo, então eu vou desistir. Mas também, se chegar o momento onde tu fez a análise, olhou para o todo, entendeu que não é o teu momento, ou que tu não está na direção correta, ou que tu não está no segmento certo, quando a gente fala de negócio, não tenha medo de recomeçar. Às vezes recomeçar é importante também. Então eu já desisti de muita coisa.
para recomeçar e abrir espaço para que outras coisas pudessem surgir na minha vida. Então, hoje se tem muito a cultura do sou obrigado a dar certo de primeira, né? Ah, não dei certo, eu sou insuficiente. E nem sempre é de primeira, e na maioria das vezes não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira, não é de quarta, tu vai acertar lá para quinta, sexta, sétima vez. Então, não tenha medo de desistir, só não faça isso por emoção, faça isso por razão. Analise, teste, pense, e se chegar o momento, tome a decisão e siga em frente. Uhum. Como as redes sociais podem ajudar um jovem empreendedor? Eu acho que as redes sociais, a internet, a inteligência artificial, tudo que tem hoje digital, ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E isso precisa ficar bem claro. Às vezes as pessoas colocam muita culpa na IA ou colocam muita salvação na IA. Colocam muita culpa na rede social ou colocam muita salvação na rede social. E essas ferramentas tecnológicas, elas são ferramentas. Então, tu pode usar para o bem ou para o mal. A rede social, ela é uma excelente oportunidade de captar conhecimento, de aprender, de ampliar os seus horizontes. É uma excelente opção de se posicionar, divulgar o seu trabalho, tudo isso. Basta saber como tu faz isso e como tu usa ela, né? Então, até mesmo como o teu algoritmo tá tendenciado pelas tuas próprias escolhas, né? Então, se tu fica lá rolando o teu feed, vendo só porcaria, o algoritmo ele vai entender que o teu a tua vontade de consumir porcaria é grande e ele vai te dar mais porcaria. E tu vai ficar o dia inteiro ali rolando o feed para cima e para baixo e nada com nada. Mas se tu usa a rede social para ver um podcast, para assistir um vídeo legal, para ver um vídeo motivacional, para aprender, o algoritmo vai entender isso também. E ele vai te sugerir mais conteúdos que melhoram a tua vida. Então é uma escolha. Mas a vida lá fora é mais importante do que a vida na rede social. Então isso tem que ficar claro. A rede social não empreende, tu não empreende na rede social. A rede social ela é um motor para o empreendedorismo. Tu empreende no dia a dia. Né? Até para empreender dentro da rede social, até para, digamos que a tua profissão futura seja criadora de conteúdo. Né? Então, o podcaster, ou o youtuber, ou vou fazer um canal. Até para isso, tu precisa ser empreendedor. E aí tu volta a ter aquelas 3 caixinhas que eu falei. Conhecimento, motivação, espiritual, tudo junto, porque senão tu vai acordar de manhã e tu não vai gravar o teu conteúdo hoje. Tu vai ficar na cama. Então, a rede social é fundamental, mas ela é um mundo à parte do mundo real, complexo e que tem que ser usada com parcimônia, com tranquilidade e com bastante sabedoria. Uhum. Você tem um conselho para dar para quem tá com medo de começar a empreender? Um conselho para quem tá com medo. Eu diria que não tenha medo, mas eu acho que é um conselho muito vago, né? Eu acho que não é muito simples falar isso, né? Eu acho que o medo faz parte do empreendedorismo. Eu acho que quem diz que não tem medo de nada é só um mentiroso. Faz parte do mundo do empreendedorismo ter medo. O medo, às vezes, é uma válvula de segurança importante para te não fazer algo arriscado demais que vai te destruir de certa forma. Mas o medo não pode ser um impeditivo do próximo passo. Então, o medo, ele diminui conforme tu se prepara. Quanto mais preparado tu é, menor é o medo. Né? A gente está aqui no podcast, tu se preparou para estar aqui. Tu tem as tuas perguntas, com certeza tu leu elas, tu pensou sobre elas, tu analisou. Então, o teu medo diminuiu. Tu pode ter medo ainda. Acredito que tu estava ansiosa de estar aqui. E faz parte.
Eu também, eu já devo ter gravado uns 50 podcasts na vida e vídeo todo dia. Mas toda vida que eu vou num podcast, eu fico com medo também. Eu fico ansioso. Porque eu posso errar uma palavra, porque eu posso falar uma coisa desajeitada, porque eu posso falar uma coisa não tão certa, porque cada lugar depende de uma linguagem diferente. Então, eu tô aqui falando contigo com uma linguagem que eu entendo que o público desse podcast vai conseguir entender. Em outros podcasts mais técnicos, talvez eu tenha que usar uma outra linguagem. E assim vai. Mas eu preciso me preparar. Então, o medo, a condição do medo, ela é opostamente ao tamanho da tua condição de preparação. Quanto maior a tua preparação, menor vai ser o teu medo. Então, se tu chegasse aqui hoje sem ler as perguntas, sem saber quem era o convidado, só acordei e vou lá falar, com certeza o teu medo seria muito maior, né? E com certeza os teus erros seriam muito maiores. E o que acontece? Quando tu erra, tu gera uma sensação de medo para a próxima etapa, porque tu errou. Então, isso causa em ti uma sensação de dificuldade. Então, o conselho para quem tem medo é se prepare. Se prepare o máximo possível e vá com medo. Os erros poderão acontecer, e é normal. Todo mundo erra, faz parte da vida, ninguém é perfeito. Mas se tu se preparou, se tu tá pronto, e mesmo assim aconteceram erros, foram erros minimizados pela tua preparação. Tenha certeza que se tu não tivesse preparado, os erros seriam muito maiores. Então se prepare, foque, pense e no final, uma das principais características do empreendedor é a coragem. Então, talvez se tu não tenha tanta coragem, tu não seja tão empreendedora ou tão empreendedor assim. E tudo bem, nem todo mundo precisa ser empreendedor. Mas para ser, é preciso ter coragem. Como você começou no empreendedorismo? Eu comecei no empreendedorismo de um jeito bem específico. Foi na Associação Empresarial de Imbituba. Eu posso me considerar empreendedor talvez dos 18 anos para frente. Alguma coisa nesse gênero aí. 18, 19. Então eu conheci a Associação Empresarial de Imbituba e aí eu comecei a participar do núcleo jovem de empreendedores de lá. E aí, por me relacionar com pessoas que empreendiam, também comecei a tomar gosto por isso. E aí fui evoluindo, mas eu comecei muito ao acaso. Eu não venho de uma família de empreendedores, eu não venho de uma família de empresários, eu não venho de uma família que tem essa cultura nela, né? Então eu tive que me relacionar com outras pessoas que tinham características de empreendedorismo para que eu pudesse crescer dentro de mim mesmo e aí conseguir empreender. Então eu comecei de uma forma muito ao acaso, assim, não foi nada preparado. Eu acho que as gerações de hoje, como você, elas têm muito mais chance de empreender do que a minha geração teve e que a geração passada também teve menos ainda, porque cada vez mais a gente está com mais informação, mais conhecimento, mais formas de se preparar para quando chegar o momento de empreender, a gente está apto para isso, né? Então, hoje, uma jovem... Quantos anos tu tem? 12. 12. Uma jovem de 12, 15, 14 anos tem muito mais opções e acessos para se preparar por uma vida empreendedora no futuro do que eu tive. E de que a outra geração antes de mim ainda teve. E a próxima geração vai ter mais chances ainda. Porque ao contrário do que a gente... alguns pensam e falam e dizem, hoje está muito difícil, hoje está mais difícil, hoje o mundo é mais difícil. Não é, gente. Hoje o mundo é mais fácil. Hoje o mundo é mais fácil, a gente tem informação de tudo está na palma da mão, todo mundo tem um smartphone com internet e é tudo que tu precisa para se preparar. Claro, tu pode fazer uma universidade, tu pode fazer um mestrado, tu pode fazer doutorado, tu pode viajar, tu pode aprender idiomas, tu pode fazer tudo isso. Mas se tu não tiver acesso a tudo isso,
um celular e uma internet te dão a possibilidade de acessar qualquer conhecimento no mundo. E isso não tem preço e não houve nenhum momento na história que isso existiu. É a primeira vez na história que a gente está vendo isso. Então, é muito mais fácil hoje. E eu já esqueci qual era a tua pergunta. Tá. Qual foi a sua maior inspiração? Eu não gosto muito desse tema, assim, porque eu não sou aquele cara que tem inspirações, assim, de pessoas. Ah, eu quero ser o Elon Musk, eu quero ser o Mark Zuckerberg, eu quero ser o velho da van. Não, eu não tenho essas inspirações, assim. Eu me inspiro muito nas pessoas que estão perto de mim e que são melhores que eu. Então, eu me inspiro muito em pessoas que estão ao meu redor e que são naturalmente melhores que eu. Então, eu olho para ela e penso, pô, o que que essa pessoa tem que eu não tenho e que eu posso ter para chegar no patamar dela? Então, algumas pessoas aqui da região, outras pessoas, obrigado, outras pessoas um pouco maiores, enfim, né? Mas eu não tenho assim, quem tu indica para se inspirar. Realmente eu nunca tive isso, assim. Me inspiro muito em autores clássicos, eu gosto muito de ler filosofia, então isso me traz um pouco de inspiração. Eu me inspiro em pessoas que usaram o empreendedorismo para chegarem a posições que são mais importantes do que o dinheiro pode levar. Então, pessoas que estão em posições que fazem coisas relevantes para o mundo, porque o empreendedorismo as levou até lá. Então, essas pessoas me inspiram, né? Mas hoje, de forma assim, quem é o nome, eu não tenho. Não sou dessa vibe. O que te levou a empreender? Necessidade. Com certeza, necessidade, né? Dizem alguns autores que a gente pode empreender de duas formas, né? Ou por necessidade ou por oportunidade. Eu acho que eu empreendi pelas duas. Em momentos por necessidade e em alguns momentos por oportunidades também. Algumas oportunidades apareceram na minha vida que me fizeram empreender. Outras vezes, empreender era o único caminho, né? Então, eu tive momentos onde eu não tinha um emprego. Então, eu tive que empreender, me virar para pagar as contas. Houve um momento que eu tinha um bom emprego e tinha uma boa oportunidade. E aí eu migrei para essa boa oportunidade. Então, a vida ela não é uma constante, ela é um vai e vem. E tu vai se adaptando e vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. O início foi bem difícil, né? O que o empreendedorismo te ensinou ao decorrer que você foi empreendendo, assim? O empreendedorismo me ensinou a não ser um otário. Não sei se pode falar isso aqui, mas a não ser uma pessoa egoísta. O empreendedorismo me ensinou que é muito melhor a gente ter ao nosso redor pessoas melhores que a gente do que a gente ser a melhor pessoa na sala. O empreendedorismo me ensinou muito isso. Que equipe é muito valiosa. Então, ter uma boa equipe é melhor do que tu ser a melhor pessoa da equipe. Então, isso eu tenho aprendido cada vez mais. Assim, hoje a nossa equipe é muito boa e a maioria das pessoas da nossa equipe é melhor que eu. E eu fico muito feliz com isso. O empreendedorismo me ensinou que as dificuldades elas são passageiras, que as coisas acontecem no seu tempo. Algumas dificuldades elas não são superáveis. Então, o empreendedorismo me ensinou que alguns problemas não são resolvíveis e tudo bem, né? A gente tem uma frase lá no Sigma que é: o problema não tem solução, solucionado ele está. Então, assim, me ensinou muito isso, me ensinou a confiar nas pessoas. Era uma dificuldade que eu tinha bastante de confiar nas pessoas. Empreender é confiar.
Quem não confia não empreende, porque tu é obrigado em alguns momentos a dar um passo de fé, é obrigado a arriscar, e para arriscar tu tem que confiar em quem está do teu lado. Então, empreender me ensinou a confiar, de certa forma. Me ensinou que conhecimento vale mais que dinheiro, muito mais. Que conhecimento multiplica dinheiro e dinheiro só soma com dinheiro. Então a conta é diferente. Quando tu tem conhecimento, tu consegue multiplicar o teu patrimônio, e quando tu só tem dinheiro, tu consegue somar no teu patrimônio. Então isso é muito importante, me ensinou muito isso. Me ensinou que família, hoje eu sou casado, né? Então me ensinou que família é a base e é mais importante do que eu empreender. Então me ensinou as duras penas isso, né? Me ensinou em momentos que eu deixava de estar com a minha família para estar lá me matando a trabalhar, e hoje essa lógica não existe mais. Hoje eu tenho uma lógica de que eu prefiro ter menos resultados e passar mais tempo com a minha família do que vice-versa, porque tu tem 12, eu tenho 36, eu sou 3 vezes a tua idade, e tu não entendeu isso ainda, e eu também não, mas eu tô cada vez mais perto de entender que no final da vida, tudo que tu construiu de material, ele vai valer de nada. O que vai ficar é o tempo que tu passa com as pessoas, são teus amigos, as lembranças e tudo isso. Então, cada vez mais eu tô me aproximando dessa filosofia, e me afastando de uma filosofia que é de trabalho exagerado, de passar 10, 12, 15 horas trabalhando como eu já passei. E hoje o empreendedorismo me ensinou que esse não é o caminho, esse é o caminho de ficar doente. Então, isso me ensinou bastante. E acho que me ensinou que a vida é uma caixinha de surpresas e todo dia tem uma surpresa diferente. E aí eu vou usar uma frase para quem nos escuta que tu não vai entender, porque provavelmente tu não viu esse filme, porque tu não tem idade para isso. Mas é uma frase de um filme do Rocky Balboa, que diz que o mais importante não é o quanto tu bate, é o quanto tu aguenta apanhar. E o empreendedorismo me ensinou isso, que não é o quanto tu bate, é o quanto tu aguenta apanhar que vão fazer tu ser uma pessoa de sucesso ou não, seja sucesso material ou qualquer outro sucesso que tu determine para a tua vida. Então, a resiliência, o se manter firme, é uma característica muito presente nos empreendedores. Tá, o nome da sua empresa é Sigma, certo? Não, o Sigma é o Centro Regional de Inovação, é uma empresa que eu trabalho hoje. Então, eu sou um intraempreendedor, eu sou diretor executivo do Sigma, mas eu tenho outras empresas. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, de tecnologia, eu já tive marca de roupa, eu tenho e-commerce, eu tenho outras empresas, mas hoje a minha principal função é na direção executiva do Parque Tecnológico, que é uma função de empreendedorismo, porque todo dia a gente tem que criar algo novo, a gente tem que se reinventar. Então eu empreendo para um bem maior, que é desenvolver a tecnologia na nossa região. Ah, mas por que Sigma? Sigma é a letra grega que significa soma. Então a gente está lá para somar para a comunidade. Então Sigma vem da letra grega de soma. Então, vamos ter que encaminhar para o final. Agradeço muito a sua participação. E não se esqueça de seguir Parque Diamante Energia. E onde que o pessoal pode te achar? Bom, eu que agradeço a participação, agradeço ao Parque também, por mais esse projeto, né, dos diversos projetos aí que o Parque Diamante vem trazendo para a nossa comunidade, para a nossa região. Para me achar nas redes sociais é bem fácil, é Maninho, só tem eu. O primeiro que vai aparecer se tu digitar sou eu. Caso não apareça, é maninho.exe. Então é bem fácil de encontrar lá. Eu que agradeço a conversa, foi uma conversa muito boa, passou rápido pra caramba, então quer dizer que foi boa. Espero que tu tenha um futuro glorioso pela frente e que tu seja uma excelente empreendedora no futuro. Esse foi mais um episódio do Pergunta Aí Podcast. Até a próxima!